Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro, segunda-feira, 21 de outubro, antevéspera da partida de ida pela semifinal da Copa Libertadores. Botafogo e Peñarol vão começar a decidir quem avança para a grande decisão em Buenos Aires no dia 30 de novembro. Essa primeira partida é a nossa final. Já começa esse vídeo falando isso. É a nossa final. Último jogo no estádio Newton Santos, nessa edição da Libertadores 2024. E, logicamente, precisamos todos jogarmos juntos. Time, torcida, comissão técnica, todo mundo olhando para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo, tendo o mesmo propósito. O Gabrielzão doou 78 mil reais para a gente poder fazer a maior festa já vista numa recepção aos atletas no estádio Newton Santos. Clima de Libertadores. Esse é um ponto fundamental. Clima de Libertadores. Festa condizente com o tamanho do desafio. É isso que todos nós temos que mirar e é isso que o movimento Ninguém Ama Como a Gente certamente vai fazer. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, vamos trazer aqui alguns destaques, algumas declarações de personagens importantes, como, por exemplo, o presidente do Peñarol. Deu declaração, temos também situação de jogador pendurado do lado de lá, pendurado do lado de cá. Temos também um destaque da equipe uruguaia, Léo Fernandes, que já foi jogador do Fluminense. Vou mostrar algumas situações aí do atleta para vocês. Tem muita coisa bacana para a gente poder falar. Começar a destrinchar, né, sobre essa partida. Só que antes de mais nada eu te peço por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se no canal, é super importante a participação de vocês. Estamos agora buscando os 54 mil inscritos até dia 15 de novembro. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo, Fogão, é o jogo da minha vida e certamente de muitos botafoguenses. Afinal de contas, eu que nasci em 1986, nunca tinha visto o Glorioso, infelizmente, numa semifinal de Copa Libertadores. Vi o Campeonato Brasileiro de 95, vi Rio-São Paulo de 98, vi a decepção de 99 na Copa do Brasil, mas Copa Libertadores, quando muito, quartas de final. Quando muito. Semifinal, a primeira vez. Afinal, desde 1973 não acontecia da gente jogar essa etapa da competição. Mas aqui estamos e queremos avançar. Para tal, é preciso buscar um bom resultado no nosso estádio, no Newton, que afinal de contas abriu uma vantagem nessa eliminatória, pode realmente fazer a diferença. No campeão del siglo, 30 de outubro vai ser numa pressão absurda, a torcida do Peñarol vai chegar junto, assim como a gente vai fazer no Rio de Janeiro. Peñarol, que já se encontra no Rio de Janeiro, os caras já embarcaram, já soltaram até lista de relacionados, e Matheus Babi apareceu nessa relação. Eles estão com um desfalque importante, o Cabreira não vai jogar, e aí o Matheus Babi ganhou essa oportunidade. Matheus Babi que não entra em campo porque eu não quero saber de me preocupar com lei do ex. Essa é a grande verdade. O presidente do Peñarol soltou uma declaração, algumas na verdade, falando sobre essa partida e elogiou bastante a equipe do Botafogo. Faço questão aqui de trazer a declaração do mandatário Carboneiro para vocês. Abre aspas. No futebol, há momentos em que se tem 10 dias bons e de repente há 10 dias ruins e assim por diante. Talvez chegamos ao jogo contra o Flamengo sem pensar que íamos fazer o jogo que fizemos e voltamos com 1-0. Concordo com o Diego Aguirre quando ele diz que dos demais times, o Botafogo é com certeza o melhor time. O Botafogo é a melhor equipe seguramente, mais armada. Vai ser muito difícil, sem dúvida. Declaração dada por Inácio Ruglio ao canal Telemundo. Isso quando do embarque da delegação do Peñarol rumo à cidade do Rio de Janeiro. Peñarol, que já tem os seus relacionados. Vou trazer aqui para vocês essa relação de atletas que eles estão trazendo aqui para o Rio de Janeiro. A relação consta com os seguintes jogadores: Washington Aguirre, Guillermo de Amores, Kevin Morgan, Léo Coelho, Guzmán Rodrigues, Nahuel Herrera, Maximiliano Oliveira,
Camilo Maiada, Pedro Milans, Lucas Hernandes, Rodrigo Pérez, Damian Garcia, Javier Mendes, Inácio Souza, Leonardo Fernandes, Gaston Ramírez, Eduardo Darias, Adrian Fernandes, Alan Medina, Facundo Batista, Maximiliano Silveira, Leonardo Sequeira, Jaime Baez, Matheus Babi e Felipe Avenatti. Gostou do R? Do R? Tô gastando aqui o meu portunhol, se é que vocês me permitem. De todos esses jogadores, o Léo Fernandes, de forma indiscutível, é a arma mais perigosa do Peñarol. Não há dúvida em relação a isso. São 18 gols e 15 assistências que ele tem com a camisa do Peñarol. Números impressionantes. O melhor jogador do futebol uruguaio nesse momento, sem sombra de dúvida. Vocês estão vendo aí algumas das armas que o Léo Fernandes possui. Cobrança de falta é sempre um perigo e também batidas de média a longa distância. O Botafogo não pode ficar fazendo faltinha perto da grande área. O Botafogo tem que conseguir, caso seja necessário, e provavelmente será, matar as jogadas lá na origem, lá no campo de defesa deles. A bola vai ser nossa, o Peñarol não vai ficar saindo toda hora, então o Botafogo não pode dar vacilo. Se ficar fazendo faltinha perto da grande área, a gente pode complicar. É um atleta muito talentoso nessa bola parada, nesse arremate de média a longa distância. Grande arma da equipe do Peñarol. E claro, quando o seu adversário tem uma grande arma, você não pode deixá-lo utilizá-la. Simples assim. Agora, tem um outro destaque importante para a gente poder trazer aqui a respeito da equipe do Peñarol. O Aguerre, goleiro, está pendurado. 2 cartões amarelos que ele já tomou, um contra o The Strongest, outro contra o Flamengo. E por que eu estou destacando isso, Fogão? Embora na nossa equipe a gente também tenha o John e o Barbosa pendurados, o Aguerre, ele deve fazer aquela catimba, todo mundo sabe disso. Ele vai ficar tentando fazer aquela cera ganhar tempo. Todo tiro de meta vai ser a mesma coisa. Isso significa que nós temos que jogar junto da equipe e vaiar o Aguerre cada tiro de meta que o Peñarol tiver a seu favor, para sinalizar para a arbitragem que ele estará retardando o recomeço da partida. E dentro de campo, o nosso capitão precisa pressionar o árbitro aqui e ali. Toda vez que tiver um retardo na hora de começar o jogo, a gente tem que dar uma pressionada. Por que isso? Porque se o Aguerre toma cartão amarelo, ele está suspenso para o jogo da volta. E o Aguerre é um atleta extremamente importante, peça-chave nesse momento que o Peñarol atravessa. A defesa do Peñarol, o sistema defensivo do Peñarol está muito bem armado, mas o Aguerre vira e mexe tem feito grandes defesas. Grandes defesas. Foi assim contra o Flamengo, tanto na partida de ida quanto na partida de volta. Foi assim no clássico contra o Nacional recentemente, onde o Peñarol foi derrotado como visitante por 2-1. Mas o Aguerre está vivendo uma temporada muito boa. Logo, se ele toma o cartão amarelo por conta de cera, ele fica fora do jogo de volta. E sim, cada detalhe conta. Não dá para desconsiderar. Por isso, inclusive, vale destacar que tanto o John quanto o Barbosa, especialmente o Barbosa nessa primeira partida, precisam estar muito atentos porque não podem ser amarelados. É claro que você tem que jogar o jogo sem ficar pensando nisso, especialmente o Barbosa. Não dá para ficar pensando, não posso chegar na disputa porque senão posso tomar um amarelo e perder o jogo da volta. Se o Barbosa for suspenso, vai entrar o Adrielson, certo? O Barbosa não pode ficar não vou entrar assim, não vou fazer isso. Tem que ter cautela? Tem. Mas não pode ficar com isso em mente, porque senão pode deixar de fazer, de repente, uma falta importante que pode gerar uma situação perigosa para o adversário. O John tem que ter cuidado. Sempre importante destacar que o John não pode ficar enrolando caso a gente faça o gol. O nosso goleiro não pode fazer cera. O nosso goleiro não pode fazer cera. Se o John não jogar, o Gatito está liberado para jogar o jogo da volta. Mas a gente precisa ter essa noção.
Não podemos fazer cera, não podemos tomar amarelo por cera. São os 2 atletas nossos que estão pendurados, tá? São os 2 atletas nossos que estão pendurados. É claro que a equipe adversária vai ter suas armas, para além do Léo Fernandes. Tem um desfalque importante, conforme eu disse, mas também tem o Maximiliano Silveira. É outro bom jogador. Ele e o Léo Fernandes representam realmente 2 grandes armas do adversário. Vocês também estão vendo alguns lances do Maximiliano Silveira, né? Um atacante que tem bons números nessa temporada. Só no Campeonato Uruguaio a gente está falando de 16 participações em gols, só no Campeonato Uruguaio. Então é um jogador que a nossa defesa precisa realmente estar muito atenta. Bastos e Barbosa, aquela dupla que está funcionando maravilhosamente bem, vão mandar pra caramba, não tenho dúvida em relação a isso. O Maximiliano Silveira não vai ter vida fácil. Inclusive, existe uma provável escalação que está rolando aí da equipe do Peñarol. Você está vendo aí na tela. É uma equipe que tem talento, conforme eu disse, está muito bem defensivamente. E são os seguintes atletas: Aguerre, Milães, Mendes, Guzmán, Oliveira. Pode ser o Maiada pela direita, com o Garcia e Darias fazendo a dupla ali de volante, e o Sequeira pela esquerda. O Léo Fernandes, mais centralizado e certamente com liberdade para se movimentar, e o Silveira lá no comando de ataque. O Peñarol não vai ter pressa. O Botafogo tem que ter sabedoria. E na arquibancada nós temos que ter paciência. Jogar o jogo junto do Botafogo. Sermos o 12º jogador. Deixa a ansiedade do lado de fora do Nilton Santos. O jogo tem 90 minutos e nós temos toda uma partida para construir a nossa vantagem. Vamos apoiar até o final, conforme diz a nossa música. Irmão, é o jogo das nossas vidas na Libertadores. Vamos em busca dessa vitória e eu tenho certeza que o Botafogo vai fazer uma partidaça, irmão. Eu estou muito confiante. Já estou no clima da partida e nessa quarta, irmão, o nosso coração vai estar junto dos nossos atletas. Tenho convicção disso e sei que você também está nessa. Vamos junto, vamos vencer. Quero saber a sua visão sobre todas essas informações sobre o adversário. Eu vou trazendo outros destaques à medida que a gente for fazendo aqui outros conteúdos. Fica ligado, deixa o seu like, inscreva-se para a gente poder seguir fazendo esse grande pré-jogo com os destaques da equipe adversária. Claro, no dia da partida a gente vai ter o nosso pré-jogo na hora do almoço, mas já fica ligado porque vai ter muita informação, muito conteúdo a respeito do adversário. Beleza? Tô indo nessa. Um grande abraço e até amanhã.